Bom dia! Voltamos hoje com a nossa aula 2 do nosso workshop Mediação Empresarial em Comércio Exterior para Iniciantes. Ontem nós tivemos a nossa aula 1 e hoje nós vamos dar a continuidade. Tenho o prazer de ter conosco a doutora Valéria Matoso, com participação especial, diretora executiva do Grupo Serpa, nossa parceira. Ela também que é gestora dos nossos núcleos de mediação, para fomentar a mediação e a negociação integrativa, tanto no Brasil quanto no exterior. Núcleos este: Minas, Lisboa, Canadá, Washington DC e China. Também temos, junto com o Grupo Serpa, a Serpa Consultoria, em que os CEOs são o Lin, e a Samara Reis, e, por que não falar da nossa querida Tânia Reis, a CEO do grupo. Mas a Valéria, que também é mediadora capacitada pela CAEB, hoje vai fazer aqui uma participação especial, que também já está confirmada para o nosso curso de capacitação em mediação empresarial, com ênfase em Comex, que será lançado em março de 2023, para a parte de simulação. Então, bem-vinda, Valéria. Vou fazer aqui a explanação da parte que se refere a técnicas, ferramentas, e a gente vai trabalhar juntas o nosso case de hoje, que é na área de óleo e gás, tá bom? Então, vou iniciar aqui para os nossos participantes, para o nosso público, a nossa segunda aula. Como vocês podem ver, a gente, então, hoje inicia a aula 2, técnicas, ferramentas e case em Comex. É importante a gente pensar sempre nas técnicas e ferramentas como sendo uma malinha mesmo, de onde a gente tira aí várias delas na hora em que a gente está em procedimento de mediação, como a gente viu ontem, o conceito, as partes, a legislação. Então, nesse sentido, a gente agora vai aprender algumas, porque todas só lá no nosso curso, em março. E aí, primeiramente, eu queria trazer para a gente falar de técnicas e ferramentas de algumas das escolas. Também não pudemos trazer todas hoje devido ao nosso tempo curtinho. Trouxe aqui a tradicional linear, que é a harvardiana, transformativa, circular, narrativa. E aí, para falar um pouquinho da escola tradicional linear harvardiana, a gente tem que pensar no modelo que foi desenvolvido na escola de Harvard, por meio do projeto em que os professores William Ury, o Roger Fisher e o Bruce Penton desenvolveram as técnicas de mediação a partir da escola de negociação. São grandes professores, negociadores do mercado americano que puderam apresentar aí as ferramentas de mediação acopladas à negociação e vice-versa, porque não existe mediação sem negociação. Ela faz parte do nosso procedimento. Para quem não conhece, principalmente o William Ury, ele é o mediador que resolveu aí o caso famoso da Bibi Diniz com a Cassino, na fusão aí do Pão de Açúcar. Então, fica aí uma dica para quem quiser buscar lá no Google. Seguindo, a gente tem como escola que o papel do mediador na tradicional linear Harvard a comunicação entre as partes representa, na verdade, os conteúdos trazidos pelas partes em suas falas, devendo, dessa forma, o mediador manter a sua neutralidade, a sua imparcialidade. E o objetivo disso é para que as partes entendam que você não está nem por uma e nem por outra. Ou seja, que você está se mantendo equidistante. E isso é para trazer um conforto, um rapport. Na verdade, é para que as partes entendam que você é um construtor de pontes, que você está auxiliando na facilitação de diálogos. Então, esse é o modelo linear de mediação. A transformativa, que ela foi desenvolvida pelos mediadores e professores Robert Bush e o Joseph Folger e a Dorothy,
Pope, eu tive o prazer de conhecer o professor Joseph, ela traz uma menor intervenção, né? Ou seja, é quase uma planta, né? O Folger dizia assim, pensem numa planta, é isso que vocês serão. É a condição do mediador na transformativa, que ela é mais utilizada nas mediações, onde tem relações familiares, o foco é empoderar as partes na sua plenitude. E tem como base, né, o reconhecimento. Então, empowerment and recognition das necessidades e valores dos outros envolvidos nessa controvérsia. Ou seja, as partes envolvidas, elas têm que ser protagonistas realmente daquilo que elas desejam, né? E elas têm que se reconhecer nos seus papéis. E elas têm que ser trabalhadas com as ferramentas que a gente vai trazer adiante. Então, assim, o mediador, lá no modelo linear, ele tem mais ingerência no procedimento através de ferramentas que a gente vai trazer para vocês, como perguntas, brainstorm, checagem, resumo, entre outros. Aqui, na transformativa, a gente tende a ficar mais observador, né? E deixar com que as partes trabalhem mais, se esforcem mais para a construção de um possível acordo, tá? A circular narrativa, ela vem da Sarah Cobb, né? Ela nasce nos estudos da Sarah Cobb. Ela é baseada na importância da narrativa das partes que estão envolvidas no conflito e tem que considerar que essas pessoas que estão ali, elas constroem os seus discursos baseando-se em experiências vividas por elas e que esses conflitos são compostos de histórias contadas por essas pessoas, né? E que cabe repensar o conflito com base nisso. Ou seja, a gente tem que levar em consideração o background de cada pessoa, construção sociológica, filosófica, familiar, né? A cultural pesa muito. Então, assim, se a gente tem pessoas de culturas distintas, a gente tem que entender como é que elas percebem aquele mesmo conflito, ou seja, tem um copo d'água, né, como esse aqui, como é que ele é visto pela pessoa que foi criada numa cultura oriental e uma pessoa que foi criada numa cultura ocidental? Elas podem estar olhando o mesmo copo, mas elas podem perceber esse copo com diversas nuances. E cabe ao mediador entender isso através do quê? Da narrativa, através dos relatos, né? E ressignificando e reescrevendo as histórias contadas. Isso tem que ter um olhar multidisciplinar sobre os relatos. Então, é muito importante que a gente perceba através, né, dessas histórias o que é que tem por detrás dos panos, né, bem assim, olhar o que está atrás ali, como se fosse uma cortina do que está sendo trazido para a gente no relato, o que é que essa pessoa tem de interesse, de necessidade real, né? A gente precisa se utilizar também muito da comunicação não violenta. A teoria da comunicação é muito importante na narrativa circular, ou circular narrativa, como vocês queiram dizer. Então, assim, você pensar que o relato das partes é muito rica, né, em conteúdo, muito mais do que provas, muitas vezes, a gente que está, né, advogados que estamos acostumados com o processo, a gente tem que entender que muitas vezes os relatos, eles detêm fonte de informação que desfazem impasses que estão gerando conflito, ou estão alimentando o conflito. Então, você perceber o que está sendo trazido, né, e validar o que está sendo trazido é de suma importância. E a gente aqui no Brasil, enquanto mediadores, a gente tem o costume de fazer um mix entre essas escolas muitas vezes, né, para poder potencializar o procedimento de mediação, tá bom? Então, hoje a gente traz aí essas 3 escolas para vocês minimamente conhecer, mas tem algumas outras que fica lá para o nosso curso. Valéria já aprendeu isso tudo, lá nas nossas 50 horas, né? E aí eu trago aqui uma fala que eu gosto muito da Sarah Cobb, que é: para resolver os conflitos, temos que criar novas histórias.
Ou seja, ficarmos presos às histórias é muito cômodo, muito confortável, né? Mas se a gente quer sair do conflito, a gente precisa virar a página do livro e pegar uma página em branco e reescrever, né? Para poder dar continuidade. E para isso a gente vai ter aí uma ferramenta chamada visão prospectiva, né? Que é olhar para frente, pensar no daqui para frente, né? O passado é importante como fonte de informação e de aprendizado. E seguimos com a narrativa é a arquitetura da vida social. Nós somos seres humanos. Nós temos duas formas de nos comunicar. Uma delas é a comunicação verbal e a outra é a comunicação não verbal, a corporal. Então, narrativa, ela é importante por quê? Porque sem ela, o ser humano não caminha em sociedade, né? Então, é através dos nossos relatos que a gente pode viver em paz ou viver em guerra. Essa é a verdade. Então, saibamos construí-las da melhor forma, para que possamos ter negócios, para que possamos ter parceiros, para que possamos fazer a manutenção dos nossos negócios e gerar lucratividade no mercado de uma forma geral. E aí a gente vem para as ferramentas. As ferramentas procedimentais têm algumas dentro, né? Na verdade, as ferramentas elas se dividem em ferramentas procedimentais, ferramentas de comunicação e ferramentas de negociação. Eu trago essa divisão, né, do livro Caixas Ferramentas. No final, a gente vai postar aqui a fotinho no nosso slide, da professora Tânia Almeida. Então, eu gosto muito de dividir em blocos para a gente poder perceber como é que essas ferramentas funcionam. E aí, se a gente pensar que dentro das procedimentais, a gente tem algumas, e quando a gente fala procedimentais, a gente está falando do procedimento de mediação, ou seja, né, do que a gente falou ontem, eu tenho pré-mediação, discurso, né, de abertura, relato das partes, criação de agenda, brainstorm, elaboração de acordo, checagem de viabilidade e finalização. Dentro desse procedimento, eu tenho as ferramentas. E uma delas que a gente vai trazer aqui para vocês, são muitas, a gente vai trazer o termo de mediação. A segunda seria o rol de ferramentas de comunicação, né? As chamadas ferramentas de comunicação. Está faltando um D aqui, gente, vou pedir desculpa, mas acontece. O 2.1 é o acolhimento, escuta ativa, 2.3, visitar o lugar do outro, né? Entre outras, eu já até citei algumas, né? Visão prospectiva, tem enquadre, enfim, mas elegi essas 3 para o dia de hoje. Por último, ferramentas de negociação, ou seja, 3.1, critérios objetivos, que para mim é uma das ferramentas mais importantes dentro da mediação e que é utilizada também em negociação integrativa, tá? Então, seguindo. Pessoal, o nosso workshop, ele foi gravado, né? Para quê? Para que eu pudesse estar disponível nesse momento com vocês, online, respondendo as perguntas. Então, nesse sentido, nesse momento, se vocês tiverem perguntas a fazer, vocês podem colocar, né, no chat que tem aqui na nossa apresentação, que eu estou online respondendo a todas as perguntas. Está gravado, eu não estou ao vivo, mas eu estou live, né, respondendo perguntas, tá? Fica aí essa informação importante para vocês. Então, vamos lá. Ferramentas procedimentais. Termo de mediação. Qual é o seu objetivo, né? O seu objetivo é o de demarcar o início ou o fim da participação das partes no procedimento. E também de demonstrar uma interação colaborativa, né, que objetiva um esforço comum para a busca de soluções de benefício mútuo. Ou seja, é como se fosse um ritual.
Quando as partes decidem que elas querem participar da mediação, elas então assinam esse termo que está aqui, né? Esse é o termo da KEB, onde elas vão dizer que estão de acordo, né, com a independência dos mediadores, com a confidencialidade do procedimento, conforme a legislação. Nesse sentido, aqui a gente vai ter o RG, vai ter CPF, vai ter nome de advogado, e esse é um documento que é armazenado, né, para eventuais questionamentos. Ao final, temos um acordo, muito que bem, a gente vai fazer a assinatura do termo de encerramento de mediação. As partes encerraram com um acordo anexado a este. Então, a gente também tem o rito de finalização. Para isso que serve esse termo, que é uma das nossas ferramentas procedimentais, ou seja, ele inicia o procedimento e ele fecha o procedimento como um rito de entrada e de passagem final, né? E garante às partes uma segurança jurídica em relação à confidencialidade e protege o mediador sobre também a sua independência e a sua confidencialidade para casos em que as partes, por um equívoco, demandem um possível testemunho dos mediadores em processos, seja de arbitragem ou judicial, tá bom? Então, para isso que serve aqui o nosso termo de mediação. Aí a gente vai passar para as ferramentas de comunicação. Gosto muito dessa, que é acolhimento, né? Qual o seu primeiro objetivo? Preparação da sala. Por que a figura do copo, né? A água é muito importante. A água ela é importante por quê? Porque ela representa movimento e representa pausa. É um copo d'água na frente de uma pessoa, ela pode ajudá-la a sair de um momento de nervoso, ou ajudá-la a não falar coisas que ela não quer, ou a respirar durante uma fala, né? Inclusive, eu até vou beber aqui um copinho d'água para poder respirar um pouquinho. Como é bom. Então, quando a gente vai preparar uma sala de mediação, que é um ambiente que tem que ser confortável, a gente tem que tomar os cuidados. Que seja uma sala de mesa redonda, de preferência, para que todas as partes se sintam, né, com o mesmo equilíbrio de forças, com o mesmo equilíbrio de protagonismo, que tenha papel e caneta para que elas possam anotar as suas perguntas, as suas dúvidas, enquanto uma ou outra estiver falando, para que não haja a interrupção, para que haja escutativa, né? A água, como eu disse antes, para que ajude-as, né, no momento de nervoso, ou, né, naquele momento que a pessoa está muito ansiosa para falar, e aí bebe um pouquinho de água para acalmar, até mesmo para manter a respiração da fala, um cafezinho, verificar se o computador está funcionando para o termo, se a temperatura ambiente está agradável, porque a pior coisa que tem é você estar negociando com calor ou com muito frio, né? Se todo mundo vai caber confortavelmente naquela sala, se for uma sala online, né, se a conexão está ok, se todo mundo está se escutando, né, Valéria? Todo mundo aqui estamos nos escutando, se estamos nos visualizando, se a luz está adequada, enfim, são muitos detalhes, isso faz parte do nosso acolhimento enquanto profissional, né? Gestos de bom humor, gente. Olha, mediador sisudo não faz rapport. Rapport é confiança, gerar confiança em quem está chegando. Você, né, conseguir tirar um pouco daquela tensão no ar. Também não é para a gente fazer piada de tudo, mas a gente ter assim, né, um sorriso para acolher, um gesto bem-humorado, no sentido de você perceber que o outro está tenso e dizer, olha, está um dia agradável, como foi a sua semana, como é que você está? Essa pergunta, está tudo bem? Não, essa pergunta é péssima, né? A gente, mediador, enquanto mediador, aprende que como você está, porque você abre para a pessoa te dizer, não, estou cansado, mas vai ficar tudo bem, ou não, está tudo bem,
ou estou um pouco apreensivo, e você diz, olha, mas eu estou aqui para te confortar, vai ficar tudo ok, a gente vai trabalhar da melhor maneira, né? Então, assim, esse gesto de bom humor, ele se traduz, né, em confiança com as partes, tá? Então, atenção para isso. Recepcionar as partes, né? Estar ali para atender, para acolher, para a pessoa se sentir ali legitimada, confortável. Você se apresentar, dizer quem você é, né? Com bom tom de voz. Às vezes a gente não tem o melhor tom de voz. Eu, por exemplo, sei que eu não tenho o melhor dos tons de voz do mundo, mas a gente pode cuidar, né? Fazer curso de oratória, praticar em casa, para que a nossa voz fique uma voz acolhedora. Também, se não fizer isso, é só regular o tom e, né, assim, oi, como vai? Tudo bem? Prazer, meu nome é fulano, que bom que você chegou, estava aqui lhe aguardando, vamos ter hoje a nossa sessão, qual é o seu nome? Como foi o seu dia? Você é o fulano? E tal, entendeu? Assim, recepcionar mesmo. Pensem assim que você está dando uma festa, um jantar. Como é que você recepcionaria o seu convidado? É isso, né? A verdade é que a gente está recebendo um convidado na nossa festa. E aí todo acolhimento faz sentido. A conotação positiva ou esforço positivo. O mediador, ele não tem que ser o mágico de Oz. Não, longe disso. Mas a gente tem que trabalhar com a comunicação o tempo todo. Essa é uma das ferramentas mais poderosas do mediador. Então, quando a gente estiver acolhendo, a nossa comunicação ela tem que ser pautada numa linguagem onde os verbos, os adjetivos, né, eles têm que gerar uma sensação de positividade. Então, quando a gente pensar em falar alguma coisa para alguém, não pode ter uma conotação para baixo, sempre para cima. Então, vou dar o exemplo. Você chegou muito cansado hoje aqui, né? Pô, já acabei com um camarada que chegou ali para uma mediação. Eu vou dizer assim, nossa, obrigada pelo seu esforço, imagino que você teve um dia difícil. Muito diferente, né? De se perceber. Ele vai dizer, nossa, ela reconheceu meu dia, acho que aqui é um bom lugar para eu estar. É isso, basicamente. E quando a gente estiver em procedimento e for fazer os enquadramentos, que eles também tenham essa conotação positiva. Ou seja, a pessoa começou a atravessar a outra, a pessoa começou a ser agressiva. Gente, vamos parar um instantinho, vamos relembrar os nossos combinados? A gente não combinou que a nossa comunicação ia ser cordial, que a gente ia respeitar a outra parte? Estamos aqui num esforço colaborativo para construir pontes. Não estamos aqui para agredir a outra parte. Estamos aqui para estender a mão para a outra parte. Isso faz sentido para vocês? Aí todo mundo vai olhar, eita, saí da casinha, volta para a casinha, né? Então é disso que a gente está falando. Legitimação das partes e rapport. Gente, tem que acolher. Se a parte chegar estressada, se a parte chegar xoxa, né, apática, se a parte chegar overreaction, acolhe, né? Dá aquela direcionada no sentido de que, olha, vai ficar tudo bem. Oi, estou sentindo que você está entusiasmada, mas a gente precisa aqui, né? Tá todo mundo na mesma página. Nossa, estou te sentindo assim muito incrédula com o procedimento, mas nos dê uma oportunidade para as coisas acontecerem. Você é parte. Vamos lá, vamos fazer um esforço, né? Isso faz a diferença, tá? Então, assim, o rapport é gerar confiança, é você criar conexão com a parte que ali está, seja A, seja B. E eles têm que entender que você, mediador, está por todos, não está nem por A e nem por B. Ai, Paula, mas essa tal dessa neutralidade, imparcialidade é muito difícil. Muito. Mas vai lá para a varanda, né? É um dos princípios aí que a gente tem que ter. Vai para a varanda, olha de cima, somos humanos, é muito difícil, mas a gente consegue.
A gente aprende no curso. E aí, a gente vem para a segunda ferramenta de comunicação escutativa, muito poderosa, pouco praticada hoje por nós, seres humanos, porque o dia a dia, o corre-corre, a tecnologia não nos permite exercitar o tanto que a gente gostaria, mas penso que a mediação nos faz repensar sobre ela. Então, qual é o seu objetivo? Devemos destacar a importância de uma escuta real do interlocutor, buscando ouvir sem julgar, ou seja, estou num diálogo eu e Valéria, né? Em vez de eu ficar interrompendo a Valéria, em vez de eu ficar colocando as minhas observações em pauta freneticamente, eu me silencio, escuto o que a Valéria tem para me dizer, do início ao fim. Ao final eu pergunto, Valéria, você gostaria que eu pontuasse determinadas questões para a gente começar a pensar juntas alguma coisa sobre o que você me trouxe? Gente, isso tem poder sem igual. A Valéria, com certeza, lá, está balançando a cabeça, me diria, vamos. E aí eu pontuaria, sem julgar, olha, percebo que você está me trazendo isso aqui, né? Eu também percebo que essa situação para você é desconfortável, eu percebo que isso aqui te deixa feliz, eu percebo que isso aqui está te deixando muito otimista. E a gente pode pensar em solução A, solução B, solução C, como é que a gente pode trilhar os caminhos juntos? Eu não tenho que julgar, eu não tenho que dar a fórmula para a pessoa não está querendo isso, a pessoa está querendo que eu escute, a pessoa está querendo, né, que eu me conecte com ela. A gente hoje, na sociedade, fala até por mim, que sou mãe, muitas vezes a gente quer entregar o pacote pronto, as pessoas não querem pacote pronto. As pessoas querem ser escutadas, as pessoas querem ser ouvidas. E a gente está com muita vontade de falar ultimamente, né? Então, vamos beber água, vamos bebendo água e café. É isso. E como é que a gente escuta ativamente? Porque isso é um exercício. É difícil, mas é difícil. Limite a sua própria fala, escute mais do que fale. Então, para isso, a gente tem o papel e a caneta na mesa. Ai, tô com desejo de falar, não, peraí, deixa eu ir anotando. Eu vou anotando, para não esquecer o que é que eu quero falar lá na frente. Né? Contenha a sua ansiedade e não tire conclusões precipitadas. Pressupor, eu sempre digo aos meus alunos, risca o seu caderno. Passou a ser mediador, não existe presunção. É o seguinte, pergunta. Ah, porque eu penso, porque eu acho que o fulano... Não. Olha só, amigo, vai lá e pergunta. Então, estou entendendo que você foi por esse caminho porque você pensou que isso aqui poderia ser assim? Confere. Não diz assim, eu tenho certeza que você foi por esse caminho porque você achou que você ia se dar bem. Acabou, teu rapport acabou, tua conexão acabou, o outro vai levantar da mesa e vai embora. Não pode. Pergunta. E para isso a gente tem as ferramentas de pergunta. Pergunta aberta, pergunta circular, pergunta autoimplicativa. Pergunte. Utilize ferramentas, outras. Faz resumo do que a pessoa está te trazendo e checa se está ok, porque a pessoa pode dizer, não, você não entendeu. Deixa eu te dizer de novo para você me entender. Né? Então, isso é muito importante. Tá? E aí eu trouxe isso aqui, o Barnes, que tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre o tema. Visitar o lugar do outro. Bom e velho, vestir o sapatinho, né? Vestir o sapatinho do outro, que aperta, dói, né? Mas dói no último. E aí, qual é o objetivo? Momento de compreensão, não necessariamente de aceitação. Eu posso visitar o lugar da Valéria, né? A Valéria me trouxe uma dor dela. Disse assim, puxa, Paula, eu tive uma negociação duríssima com o cliente, mas você sabe que eu falei mal com ele no WhatsApp porque eu estava naquele dia cansada, eu estava sem dormir, e eu estava cheia de estresse. Aí mandei uma mensagem péssima. Muito que bem. Aí eu digo assim, poxa, se eu fosse, né, não mediadora, cara, ela errou tudo, falou mal com o cliente, mas que diretora é ela? Não, ao invés disso, eu vou lá, me ponho no lugar dela e penso, caramba, como é que é não dormir? Como é que é estar estressada? Como é que é estar cansada e receber um cliente que está, entendeu, ali
cutucando ela no dia todo dela sobre aquela questão. Poxa, é difícil, é árduo, né? Eu acho que eu também teria tido uma atitude como a dela. Então, como é que a gente faz esse ruído de comunicação, né? Então, a gente precisa, nesse momento, realmente, de compreensão, não necessariamente de aceitação, compreender e não aceitar. Tudo bem, Valéria, você se equivocou, estou entendendo que foi um momento, mas vamos lá, como é que você faz isso diferente? Então, quando a gente solicitar, explique que é uma técnica, inclusive, né? Normalmente, a gente diz para o mediando, olha, vou te pedir para visitar o lugar da Valéria, se eu estou em mediação com a Valéria em outro, dizer, olha, dá para você visitar esse lugar da Valéria, que te deu essa resposta atravessada, porque ela estava nesse lugar de um dia cansado, sem dormir, com muita demanda, estressada, e acabou, assim, sem propósito, na verdade, te mandando esse zap equivocado, que gerou esse impasse todo. Como é que você estaria no lugar dela? Aí a outra parte vai pensar, vai dizer, talvez eu tivesse feito o mesmo. Né? E aí a pessoa, ao sentir como o outro, gera empatia e a visão de mundo. Né? E quando a gente empatiza, não necessariamente a gente concorda, mas a gente entende o que o outro sentiu e o porquê que o outro realizou aquela ação. Tá? Aqui a gente tem um videozinho que eu vou passar por um instante, para que a gente possa beber uma água. E aí eu e Valéria vamos fechar a nossa câmera, tá, Valéria? Para poder passar o vídeo. E aí a gente retoma ao final. Eu acho que eu tenho que fazer algo aqui. Tá. Todo mundo pode economizar. Com 2, 3 milhas você encontra o melhor hotel para o seu gosto e para o seu... Hold on to the brain.
Pronto. Vou fechar. Esse aí você não conhecia não, né, Valéria? Pode abrir seu áudio aí, enquanto eu vou Não, colocando. esse é novidade para mim, muito bacana, muito legal. Eu gosto bastante. Deixa eu reproduzir aqui. Gosto muito, né? Porque a gente entende aqui o que é empatia, né? Se a gente entender que exatamente a gente, quando percebe, né, o que o outro sente, e se a gente pode contribuir, ou minimamente abrir mão de algo em prol do outro, em pró, né, do outro, a vida fica muito mais confortável para todos, né, no sistema, se a gente pensar que a vida é sistêmica, né? Tudo que a gente faz impacta, né? Seja no nosso núcleo familiar, seja no nosso núcleo empresarial, seja na sociedade, né? Então, gosto muito de pensar dessa forma. Isso foi um momentozinho para todo mundo beber uma aguinha e relaxar um pouco, porque é isso, mediação também tem que ter esses momentos, né? A gente não pode ter um procedimento tão árido, né, como é um procedimento judicial ou um procedimento arbitral, porque as partes em mediação elas trabalham muito, né, porque normalmente na arbitragem e no judiciário elas derivam para os seus advogados o trabalho pesado, e aqui, né, na mediação, elas são as protagonistas, elas têm que pensar naquilo que elas estão dispostas a dar, né, e a receber dentro da negociação o tempo todo, né? Os assessores jurídicos, que são os advogados, eles são um princípio que é a decisão informada, eles têm um papel fundamental, porque eu posso ser advogada, mas eu não estou advogada, estou mediadora, bem como você, né, Valéria? Mas, assim, a gente sabe o quanto que as partes são demandadas na mediação. Então, se a gente não tem alguns momentos em que a gente faz, assim, uma descontração com eles, eles ficam muito exaustos, né? Então, é importante. É claro que a gente não passa vídeo, mas a gente faz outras técnicas para que eles se sintam confortáveis. E aí, aqui, a gente tem critérios objetivos, né? Que é a última ferramenta que a gente está trazendo para vocês, que possibilita que a subjetividade dos medianos não seja norteadora de decisões objetivas. E aí eu trago essa frase, né, da própria caixa de ferramentas aqui da Tânia, também trago aqui uma figura do Como Chegar ao Sim, né, que é dos professores da escola de Harvard, que são as bíblias, né, dos mediadores que se formam. Por quê? Porque a gente está dizendo o seguinte, tem um impasse, ninguém sabe o que fazer com aquele impasse, então vamos lá. Temos, na área de construção, vamos pensar assim, óleo e gás, né? Com logística, Valéria, vamos lá, com logística. Aí a gente tem uma construção para furar poço, né? Vamos buscar petróleo no chão, gente, vamos perfurar, na verdade. E aí a gente contrata uma empresa de logística, o Grupo Serpa Logística, para entregar, pensando aqui um case de ordem, para entregar um maquinário qualquer que vai ajudar na perfuração. E dá um problema, hipoteticamente, né? Dá um problema nesse transporte, sei lá, o maquinário chega com um problema e tem que se averiguar, né, junto à empresa que contratou o transporte desse maquinário e a Serpa Transporte, que aí é transporte, né? Logística, né, Valéria? Vai ser a Serpa Transporte. Quem é que teve, se esse equipamento ele já veio com um defeito, se foi um defeito porque na hora que se colocou o equipamento no transporte se deu, como é que vai ser isso? Vai dar para ficar discutindo o sexo dos anjos, Valéria? Me fala aí. Não, né? Na verdade, não, né? Existem várias questões que podem estar relacionadas a esse possível defeito.
né? Se foi um defeito ocorrido durante o transporte internacional ou nacional, se esse transporte tinha cobertura de seguro ou não, de quem era a responsabilidade de contratar esse seguro, dependendo do Incoterm negociado entre exportador e importador. Então, existem várias questões que têm que ser avaliadas ao caso concreto. E nesse meio também existem os players que estão envolvidos em todo esse projeto, né? Tem o transportador, tem quem exporta, quem fabrica, quem importa. Então, tudo isso daí tem que ser avaliado para que a gente, então, introduza a possibilidade de uma mediação ou de uma negociação num procedimento desse. Vai ser muito mais fácil e ágil do que trazer para um litígio, para um contencioso, para a justiça. Exatamente. E dessa forma, a gente pode buscar, junto aos critérios, e um deles é até uma perícia em que as partes escolham peritos, né, em conjunto, que vai sair menos custoso do que na arbitragem e no judiciário, para que se verifique todas essas variáveis que puderam ocorrer ao longo dessa contratação. E aí você tem lá um parecer, um laudo, dizendo, olha, aconteceu assim, aconteceu assado, ensopado, e foi escolhido por ambas as partes. E aí, pronto, o impasse se desfez, né? Porque você tem uma referência, né? E não ficou só naquela questão da percepção do player A ou do player B, às vezes tem o player C e o D, né? Então aí pronto, um monte de gente pensando um monte de coisa. Não, tem lá um profissional técnico que vai avaliar a situação com um olhar e vai trazer para a mesa, né? E isso é mapeado muitas vezes pelo mediador que está em mesa. Não foi pensado por ninguém, ninguém chegou a essa conclusão, mas depois de algumas rodadas de mediação, poxa, mas a gente podia pensar sobre isso? Que tal? Né? E assim a gente vai finalizar a nossa aula 2 de hoje, convidando a todos para conhecer mais a mediação na nossa capacitação, mas não acabou não, gente. Olha só, agora a gente vai ter aqui a doutora Valéria para falar do nosso case, ou seja, nossa palestrante convidada, que agora vai falar, né, do nosso caso em Comex. É um caso público, a gente escolheu ele, né, até para poder trazer aqui ele resumido para vocês, porque a gente poderia trazer alguns casos nossos da CAEB, mas como a gente trabalha com confidencialidade, a gente não pode expor as empresas que adentram, ou que solicitam, muitas vezes, uma avaliação nossa para dar a entrada, e muitas vezes se resolve até mesmo, né, na avaliação 360 graus da diretoria da CAEB, a gente não pôde trazer, a gente preferiu, né, não trazer os casos. Mas a gente tem caso na área de logística, a gente tem caso na área de agro, a gente tem caso na área de óleo e gás, a gente tem caso na área de propriedade intelectual, na área de TI, mas a gente, infelizmente, não pode falar. Então, a gente vai trazer isso aqui, né, Valéria? Eu vou deixar você ler, né? E aí você teste seus comentários e a gente vai fazendo um bate-bola aqui para falar aqui para a turma, porque depois de aprenderem no dia de ontem, né, conceito de mediação, conceito de procedimento, legislação, história, e hoje falar de ferramentas e técnicas, na verdade a gente trouxe só um pot-pourri, né, que é para quem se interessar, vir nos acompanhar aí em março, no nosso curso aí, que são 50 horas intensas, você já passou por isso, né, com louvor. E aí está a mediadora. Então, a gente depois pode aprofundar mais, mas lá em março. Vamos lá. Deixo com você. Bom, primeiramente, Paula, eu gostaria de te agradecer pelo convite. É sempre uma honra e um orgulho estar aqui presente, né, na CAEB, né, nas aulas da CAEB e num evento tão grande como esse. Muito obrigada a você e a toda a diretoria da CAEB e da AEB por esse convite. Tivemos aí uma aula, né, maravilhosa com a Paula, eu pude revisitar vários tópicos, várias ferramentas, várias técnicas.
Isso, né, como ela disse, foi só um menu degustação, porque a gente tem muito mais a passar para vocês no nosso curso que vai acontecer em março, e de forma aí realmente sempre muito brilhante, ela nos passou alguns conceitos iniciais e básicos da mediação. O caso que eu vou trazer para vocês, como ela bem disse, é um caso que se tornou público, né? Ou seja, houve autorização de todas as partes a ser divulgado, por isso que nós estamos aqui colocando esse caso para vocês, porque, como ela disse, um dos princípios da mediação é a confidencialidade, né? Então, isso realmente não pode ser violado, mas, nesse caso, houve uma exceção. Então, nós vamos tratar de um caso de mediação que aconteceu na África, em um dos países mais populosos da África, que é a Nigéria, num local que é o Delta do Níger, que é realmente um local onde há uma grande produção e exploração de petróleo. E nesse local, muitas empresas de vários países, principalmente americanas, inglesas, elas estão lá compartilhando as licenças com o governo local para fazer a exploração e a venda de petróleo. Antes de adentrar no caso mais especificamente, eu vou contextualizar para vocês essa questão da África, do que acontece lá em termos históricos. Desde a década de 60 e etc., a África sempre vem sendo objeto e território de conflitos, principalmente nessa área da Nigéria, que é uma das mais populosas do mundo, como eu disse. Esses conflitos, tanto sociopolíticos, econômicos, privados, culturais, eles têm, né, sempre uma tendência de se militarizarem, de irem para a guerra, de fazer justiça com as próprias mãos, e a gente sabe que esse não é um bom caminho. Então, alguns anos atrás, se não me engano, por volta de 2013 a 2015, a África, então, desenvolveu, né, e definiu regras para mediação. Na África, era muito comum, e até hoje, a população e as partes interessadas ficarem à espera de uma decisão judicial por muitos e muitos anos, devido à acumulação dos processos pendentes nos tribunais e questões muito complexas que envolviam realmente questões socioculturais, políticas e etc. Na verdade, o entendimento dos pesquisadores naquela região é que esses casos litigiosos, judiciais, eles eram catalisadores e potencializavam a violência e a instabilidade política nesses locais. Então, a criação da RAL, que é a Resolução Alternativa de Litígios, dentro da África, ela foi criada para ser um mecanismo complementar dos canais oficiais para resolver esses conflitos através da mediação. A mediação, a Paula trouxe isso para a gente muito bem, ela reforça nas partes que a justiça está sendo realmente feita, porque as partes estão sendo ouvidas e acolhidas. A Paula colocou uma técnica muito importante na mediação, que é a técnica do acolhimento. Não vou falar que é a mais importante, porque todas são, mas é realmente no acolhimento das partes que nós conseguimos, como mediadores, mostrar para eles que o que vai ser feito ali é a construção de um acordo para que ambas saiam ganhando. Então, voltando à história da África e da Nigéria, mesmo que nesses tribunais, nessas questões judiciais, se chegasse a uma sentença, a uma decisão legal, né, com base na legislação, essas decisões não eram suficientes para resolver aqueles conflitos ou mitigar esses conflitos, reduzi-los. O contrário, as pessoas e as populações e as partes envolvidas, elas se sentiam injustiçadas e ameaçadas, e sempre aquilo voltava, como até hoje volta. Então, tem uma estatística muito interessante que nós levantamos aqui.
Na África, apenas 3% dos litígios penais e civis são levados aos tribunais. E desses 3%, isso instigava maior violência em razão das partes não se sentirem injustiçadas. Bom, mais de 40% dos casos de litígios procuravam através de mecanismos de soluções informais, que ainda não era a mediação. Mecanismos feitos por pessoas que eram leigas, né, em técnicas de negociação e mediação. E os outros 55%, que foi o que sobrou, não recorriam a instância nenhuma, nem mediação, nem justiça e nem métodos informais. Inclusive, nesse percentual estão os percentuais, as pessoas e as partes que buscavam fazer justiça com as próprias mãos, né? O que muitas vezes era de forma violenta e acirrava ainda mais os conflitos políticos e socioeconômicos na região. Nós sabemos que a justiça é um mecanismo muito válido, né? Nós temos que respeitá-lo, como respeitamos aqui no Brasil, em qualquer lugar do país, que ele tem que ser baseado no princípio do contraditório, na ampla defesa, mas nem sempre ele assegura que as partes estejam satisfeitas com aquela decisão, ainda mais quando envolvem questões econômicas, sociopolíticas e ambientais, que é o caso que a gente vai ver agora. Esse caso foi um caso que ocorreu no delta do Níger, no local onde várias empresas de vários países no mundo estavam lá para explorar petróleo. Uma dessas empresas era a Shell, de forma compartilhada com o governo nigeriano, mas isso trazia questões à tona que eram sequestros, furto de petróleo através de gasodutos feitos de forma clandestina, que eles até apelidaram de pirataria do petróleo. Isso lesava tanto a população local, quanto também o próprio governo e a própria exploradora do petróleo, que era a Shell, beneficiando terceiros que, né, agiam de forma ilícita, ilegal. Foi quando, então, após muitos anos de conflito, inclusive armado, um embaixador holandês na região, uma região que tinha várias etnias, ele se propôs a fazer uma mediação entre a Shell, o governo local e as pessoas, a população, as pessoas das etnias que estavam ali. E eles todos tiveram a contribuição de um co-mediador, que era uma pessoa da própria África ligada à defesa dos direitos ambientais. E, com base nisso, nessa mediação, que foi feita com todas as técnicas, principalmente aquelas envolvendo a diplomacia, né, usando ferramentas, né, do mediador com aquele papel facilitador, que, nesse caso, o mediador era o embaixador holandês, primando pelos princípios da imparcialidade, da neutralidade, porque a Holanda estava ali realmente tendo um papel neutro, porque estava ali envolvida uma empresa de um outro país, o governo africano, desculpe, lá do delta do Níger, a população local e alguém defendendo as questões ambientais da África. Então, ele realmente agiu com essa imparcialidade e essa neutralidade, ele foi capaz de construir, de abrir um diálogo para um acordo, né? Ele usou técnicas de empoderamento das partes com a escutativa, que a própria Paula colocou para a gente, como técnica, né? Ou seja, ouvindo o que cada parte tinha para colocar naquele momento, levando em conta seu aspecto cultural, porque ali a gente estava tratando de vários tipos de culturas, com uma diversidade cultural enorme, etnias, governo estrangeiro, empresa estrangeira, governo nacional e alguém defendendo o meio ambiente, levando em conta todos esses aspectos, inclusive também socioeconômicos, privados e públicos, com aquele olhar multidisciplinar, né? O mediador, no caso o embaixador, ele foi capaz de olhar ali por detrás dos relatos para conseguir entender
né, apesar daquelas narrativas estarem claras, objetivas, o que existia por detrás daquilo, detrás daquele véu, digamos assim, porque nem sempre os critérios que são apresentados são os objetivos, como a Paula explicou, da técnica dos critérios objetivos. Muitas vezes a gente tem que ter olhar no mediação para a questão da subjetividade, ou seja, o que ali de subjetivo está envolvido também, de tentar descobrir o que alimenta aquele conflito. A gente sabe que ali tinha interesse econômico, tinha interesse ambiental, tinha interesse sociocultural, tinha interesse político, né? Usando técnicas também da comunicação não violenta, que a Paula trouxe para o nosso debate. Existem formas de você falar as coisas, o mediador se colocar, falar as coisas para as partes envolvidas, de forma que, ao invés de ela se sentir acuada ou agredida, ela se sente acolhida, né? Trabalhando a escuta ativa. E culminou, felizmente, de 2013 a 2015, foram 2 anos de procedimento, usando todas essas técnicas e ferramentas, culminou num termo de finalização, que foi um memorando de entendimento que foi elaborado, que eu vou ler aqui para vocês o que foi acordado nesse memorando e colocado em prática. Primeiro, todas as partes envolvidas elaboraram um plano de execução e de recuperação dos danos ambientais até então ocorridos naquele território, ou seja, um ganho para o meio ambiente como um todo. Acordaram ações de prevenção contra furto de óleo, envolvendo inclusive empresas de segurança privada para fazer o combate a essas ações de furto, né, com a construção de gasodutos clandestinos e pirataria do petróleo. Além disso, criaram um fundo de desenvolvimento da região, desenvolvimento socioeconômico e de compensação pelos danos sofridos, que foi uma quantia em torno de 70 a 100 milhões de euros. Então, ou seja, o que é que nós podemos tirar de conclusão sobre esse case? Que mesmo tendo uma grandeza geopolítica, socioeconômica, numa região muito militarizada e cheia de conflitos, a mediação foi capaz de fazer com que as partes envolvidas pudessem construir juntas um acordo que beneficiasse a todos, a população local, depredando menos o meio ambiente e trazendo mais desenvolvimento com a criação do fundo, o próprio meio ambiente, com a paralisação da depredação e da degradação do meio ambiente e a reparação dos danos por tudo que tinha sido feito até aquele momento, tudo que tinha sido realizado de dano naquele momento, sem deixar também do olhar para a empresa privada, que era quem explorava o petróleo na região, ou seja, ela continuou podendo estar ali, tendo a sua rentabilidade, a sua lucratividade, e tudo isso com compartilhamento do governo, que iria, além de fiscalizar tudo isso que foi combinado, ainda também tirar a sua rentabilidade daquela licença que foi concedida. Então, basicamente, assim, era isso que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição, quem quiser fazer perguntas, mandar no chat, a Paula pode compartilhar isso comigo. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade, Paula, falar que eu estou muito empolgada e ansiosa para o nosso curso em março, né? Vai ser um prazer para mim, um orgulho, né? Agradecer mais uma vez a CAEB, a AEB, a grande professora que eu tive, que foi a Paula, né? E me colocar à disposição de vocês. Nós estamos realmente especializados na área de comércio exterior, né? Envolvendo tudo que se refere a comércio exterior, logística, negociações internacionais, marcas e patentes, todos os conflitos, né? Transporte interno também dentro dos países, questões nacionais que envolvam a cadeia do comércio internacional e do comércio exterior,
nós estamos aqui disseminando essa cultura da mediação para que ela possa ser aplicada também na área de comércio exterior com a expertise e a especialização dos mediadores da CAEB. Então, muito obrigada, Paula, pela oportunidade e a todos vocês por terem ouvido as minhas colocações. Gente, além dela ser uma super executiva, ela fala muito bem academicamente. É um luxo, né? E isso a gente pôde detectar na capacitação dela, porque, na verdade, ela tem a essência mediadora, né? Ela é formada, Valéria tem, né, assim, o prazer em dizer, você é formada em comércio exterior, é formada em direito. Então, quer dizer, é a hibridez mais maravilhosa que a gente pode ter a nível de formação para um mediador que quer atuar nessa área, né? E tem aí uma longa trajetória no comércio exterior, né, juntamente aí com a Tânia Reis, do Grupo Serpa, que trazem aí essa grande empresa no ramo de comércio exterior, com inovações sempre, inclusive com a plataforma U2CN, que eu vou pedir para você até falar um pouquinho, que a CAEB está lá, mas outros empresários podem estar. Queria dizer que está aqui, né, o nosso slide de perguntas, vocês podem continuar me perguntando que eu vou responder, né, como se diz, on time, estou aqui gravando, mas estou de verdade atrás do computador respondendo as perguntas que vocês tiverem por um período de tempo. E assim, para dizer que, na verdade, Valéria, a gente está querendo trazer um produto, né, chamado CAEB, Câmara AEB, de mediação de conflitos em comércio exterior para o empresariado, para que ele possa ter tempo, né, para se preocupar com o que realmente ele tem que se preocupar, que é inovar, né, que é prospectar, e não ficar envolvido, né, em litígios complexos que ele nem tem tempo para ficar ali entendendo do que se trata, aquele processo gigante junto, né, a processos judiciais ou arbitrais, mas sim construir rápidas soluções para dar continuidade ao seu negócio, para poder ter lucratividade, para que seu sistema orgânico empresarial trabalhe de forma efetiva, né? De forma salutar. É disso que a gente está querendo falar aqui no ENAEX, 41ª edição, 4ª participação, né, da CAEB. Então, a gente traz esses temas para que não só mediadores em mundo jurídico, mas que o empresário, que é o tomador de decisão na hora de escolher qual a forma de resolver o seu conflito, ele conheça um pouco esse instituto que é a mediação, né? Ou a negociação integrativa, que elas se diferem. Então, assim, também oportunizar, como você, profissionais da área de Comex, a conhecer uma nova forma de profissão, né? Porque você pode ser advogado de Comex, você pode ser, né, um gestor de Comex, você pode ser um operador de Comex e ainda ser um mediador. Nada te impede, agrega, né? E nós, na CAEB, temos os nossos mediadores com especificidade, a gente tem os mediadores sênior, né, que são os mediadores que conhecem o procedimento com uma palma da mão, muitos vêm do mercado de comércio internacional, comércio exterior. Nós temos os mediadores que a gente chama de comediadores técnicos, como você, Valéria, né, que tem uma larga experiência em Comex, ou seja, se a gente tem aí uma questão de logística, vamos trabalhar nós duas, né? Eu sou originalmente de contratos, você com conhecimento em logística, a gente vai operacionalizar uma mediação em conjunto, né, para fazer ela ser potente e maximizar, né, as demandas e as necessidades, interesses dessas partes que ali estarão na mesa, né? Temos mediadores que falam inglês fluente, entre outras línguas, que conhecem aspectos culturais, já estamos aí trazendo mediadores de outros lugares do mundo, a gente tem o Lin, né, lá na China, com a Samara, a gente tem o João Fraga em Portugal, a gente tem o Cláudio Mota, que fica um tempo aqui no Brasil, outro tempo lá em Portugal, e a gente tem o Luiz Felipe, que está lá nos Estados Unidos, em Washington, também mediador nosso, a gente tem o Dan Craft, que é nosso parceiro, é um mediador formado lá pela Câmara de Quebec, um super mediador no Canadá. Então, a gente tem
esse cuidado com as questões culturais também, né? E a gente queria comentar aqui, né, porque CAEB está sempre fresquinha, e a gente recebeu aí uma notícia de que está, né, havendo pela Comex do Brasil, ou seja, lockdown em Guangzhou, principal centro industrial e têxtil da China, e que isso vai impactar nas exportações, né, Valéria? Sim, nós recebemos essa notícia no dia 11, né? Nós temos muitos embarques para lá e também vice-versa, né? No sentido contrário, e vai ser mais um desafio, né? Mais um desafio por quê? Nesse trajeto de Guangzhou da China até o Brasil, nós temos vários players envolvidos. Tem o próprio exportador chinês, que não sabe como vai fazer para desovar sua carga da China. Nós temos o armador, que são os donos dos navios, que reservam os espaços, fazem o booking, e sem que os navios saiam do porto, eles não conseguem também cumprir os seus contratos de transporte. As companhias seguradoras, que não têm como honrar seu seguro, porque o transporte não foi feito. O importador no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, que não vai ter sua mercadoria no prazo correto, e tudo é uma cadeia. Se a mercadoria não chega aqui no Brasil, o importador também não pode entregar ou disponibilizar para o seu destinatário final, seja consumidor ou indústria, aquele produto, e o mercado começa a ficar desabastecido. Então, tem uma série de partes envolvidas nesse processo como um todo, nesse sistema como um todo, que vai ser um desafio para nós, como mediadores, conseguirmos e iremos viabilizar, né, para que todas as partes fiquem satisfeitas e cumpram com seus prazos e os seus contratos. Ou seja, mediação na veia que a gente vai precisar nesse momento, até porque tempo vai ser essencial, né? Tempo vai ser dinheiro, né? No jargão popular, tempo será dinheiro. Time is money, né? Como diz o povo. Então, minha gente, agradeço mais uma vez, primeiramente ao Grupo Serpa, em nome da CEO Tânia Reis, no seu nome, diretora executiva, e nossa parceira, nossa gestora, nossa mediadora, porque você dá uma aula, como sempre também. E, pessoal, estamos abertos às perguntas, o nosso público pode perguntar. Na sequência, nós teremos aí o painel com a doutora Roberta Portela, diretora executiva também da CAEB, com o doutor João Fraga de Castro, falando aí, né, sobre Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Não deixem de acompanhar. E lembrando, a gente tem aí o sorteio de 2 bolsas para 2023 no nosso curso de capacitação. Foi um prazer estar com vocês nessa 41ª edição do ENAEX 2022. Até o ano que vem. Até, muito obrigada. Um grande abraço.